Estamos na continuidade do nosso programa Ação e Cidadania na Comunidade. Temos vários quadros dentro deste programa e hoje nós temos o quadro Personalidade em Destaque. Está aqui comigo o senhor Walter Salvador, empreendedor comunitário, líder político e também trabalha no setor público. Olá, senhor Walter. Olá, Salete. Olá a todos da TV Galega, né? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. A gente trouxe o senhor Walter para este quadro especial porque já citamos muitas vezes o seu nome aqui. Quando apresentamos o projeto Setembro Branco da Paz, quando nós trouxemos a nossa equipe aqui, que o senhor não pôde estar presente, e hoje, então, em especial, esse quadro Personalidade em Destaque, para falarmos um pouquinho da sua atuação, até porque através da Consegue Blue, né, somos parceiros, junto com o senhor Osni Luiz Bar, e a gente teve aí uma programação voltada também com o nome Diga Não à Violência, Promova a Paz. É um braço do Setembro Branco que a gente já vem fazendo há anos, né? Verdade, Salete. Eu vou primeiro falar um pouquinho de mim, Salete, e acho que até para as pessoas me conhecerem um pouco melhor. Meu nome é Walter Salvador, sou pai, esposa Sônia Salvador, tenho 2 filhos, sou lutador, sou uma pessoa, Salete, que nunca desisto de nada. Eu sempre digo que a palavra não, para mim, eu excluo um pouco essa palavra não nos meus objetivos, devido a isso que a gente está em tantos projetos, né, Salete? Nós juntos aí, exatamente por essa persistência, tanto nossa, como eu também sei que é a tua persistência, a tua luta, Salete, eu sei que ela também é assim. Então, essa minha trajetória, uma longa trajetória, né, que eu tenho, que ela começou num período que eu tinha 12 anos de idade, indo para 13 anos, eu já trabalhava em 2 empregos, Salete, para você entender, eu trabalhava em dois empregos, e aí eu me deparei que eu tinha que parar, porque eu tinha que estudar também, mas a necessidade naquele momento se fazia importante. Então, daquele tempo para cá, a gente nunca parou. Nós nunca paramos para nada. Atuamos em vários setores, em várias empresas. Trabalhei numa empresa que fica aqui perto, que é a Impressora Paranense, onde após o quartel, eu trabalhei lá durante 13 anos. Comecei trabalhando numa empresa onde ela me deu oportunidade. E era muito importante essa oportunidade pelo fato de que quando eu entrei nessa empresa, naquela época falava-se office boy, hoje é estagiário. Eu entrei como office boy e eu saí de lá 13 anos depois como encarregado geral. Olha só. Então, eu sempre, para vocês verem, Salete, eu trabalhei 13 anos naquela empresa. Eu nunca perdi um dia de trabalho e nunca cheguei atrasado. Então eu cumpro muito esse horário. Por isso que eu tenho essa questão do fazer o social, porque eu entendo que isso é necessário para o ser humano. Isso é necessário para nós, Salete, que temos esse compromisso. E esse compromisso é muito importante. E após essa empresa, tive novos desafios, continuando nesse mesmo setor gráfico, né, que é onde eu me aposentei como gráfico, e nesse percurso de gráfico, eu tive um problema com a minha esposa. A minha esposa, ela teve uma doença muito grave. Então, naquele período, eu lutei muito, nunca desisti, não aceitei, eu não aceitei aquilo. Eu achava que aquilo era muito importante para mim, a questão de dizer, não, eu posso fazer diferente, eu posso ajudar. Eu sempre ajudei a minha esposa, e é até engraçado, porque ela tinha umas dores muito complicadas, e ela tinha um problema no útero, e eu dizia para ela, não, isso é normal, eu também sinto dor, mas eu não tinha útero para sentir dor. Mas era uma questão da gente querer ajudar. Sim. Por isso esse amor que a gente tem em ajudar. Todo esse trabalho social que a gente faz hoje é porque a gente ama ajudar as pessoas.
Então é muito legal isso. Realmente é um casal exemplar, né? A gente conhece vocês Sim. em todas as áreas, né? Comunitária, mas também nessa questão familiar e também lá na igreja, né? Vocês têm feito um trabalho muito importante, ajudando aí outras pessoas, né? Então vamos contar um pouquinho, seu Salvador, como é que começou com as atividades comunitárias, se foi através de alguma entidade ou se já foi, né, através aí dessa ajuda que deu a sua esposa e aí propagou através da igreja, enfim, vamos aí conhecer um pouquinho esse lado. Então, esse lado social, quando eu estava no quartel, Salete, uma idade de 18 a 19 anos, eu já tinha isso dentro de mim. Tanto é que lá no quartel, eu era um soldado, né? Mas além de ser soldado, eu já tinha uma atividade dentro do quartel que era social. Naquela época chamava de cabo armeiro. Eu ficava depois de horário, às vezes, depois de todo mundo ir embora, e eu ficava ajudar lá. Eu queria ajudar. Sim. Então a gente já tinha esse algo dentro. Eu sempre digo que fazer o social, ter isso é um dom. Eu acho que isso é um dom. E depois depois de sair do quartel, onde eu fui para essa empresa, nessa empresa eu tinha minha função, né, normal, mas além da minha função, eu era o presidente da CIPA, que era dos funcionários públicos, e eu também era comandante do bombeiro voluntário. Olha só. Então você vê que eu tinha isso dentro de mim. E além de ser da CIPA e bombeiro voluntário, eu era técnico de futebol. Bem eclético, né? Eu jogava futebol e era técnico de futebol, e a gente jogou em muitos lugares, assim, a gente foi para fora do estado jogar. Então, assim, ó, eu sempre tive isso comigo. Então, você vê lá, antes de tu me conhecer, né, Celeste, antes de muitas pessoas me conhecerem com o trabalho que a gente tem hoje, mas isso já vem uma longa data que a gente vem com trabalhos assim. Uns trabalhos muito bacana. E indo daí, quando a gente foi, a questão da igreja, que a minha esposa teve esse problema, a gente se apegou a Deus, que é uma das coisas mais importantes que eu acho. Não que eu não era apegado a Deus, a gente era apegado, mas a gente teve que se moldar um pouco. Porque, veja, a gente está com Deus, mas a gente não é moldado, a gente se moldou um pouco. E daí a gente começou a fazer o social dentro da igreja. Eu lembro que uma vez, foi a época que eu mais trabalhei nesse social, foi em 2008, Salete, quando teve aquela grande enchente em Blumenau. Naquela época, eu perdi tudo que eu tinha. Eu perdi a minha própria casa, tudo que eu tinha, porém, eu fiquei 15 dias trabalhando voluntariamente, ajudando as pessoas, porque naquela época a nossa igreja tinha uma tipo de uma ONG, chamava ABC, e eles arrecadaram arrecadaram alimento e colchão no Brasil inteiro, onde veio para cá, e eu, junto com uma equipe, a gente ficou responsável em fazer essa distribuição. E aí a gente doou 2 carretas para a prefeitura, e ficamos com uma carreta, ficou com essa equipe, e eu fiquei 15 dias ajudando as pessoas, subindo o morro. Eu lembro que na Pedro Krause eu subi aquelas escadarias grandes ali só para ajudar as pessoas. Então eu fui parar mesmo, depois de 15 dias é que eu fui me deparar que eu tinha perdido tudo também. Bem bacana, né? Agora eu estou entendendo, né, o porquê que o Salvador, eu chamo ele de Salvador, mas é Walter Salvador. Walter Salvador. A gente tem, através do Correio Comunitário, campanhas, e a gente fez várias campanhas de alimentação, né, onde a gente tinha aí parceiros que nos cediam as cestas básicas para atender, né, as variadas, na verdade, uma lista de famílias necessitadas, né? Agora eu venho entender o porquê esse despertar, que até então eu não sabia. Conheço você há tanto tempo, né? Parabéns. E dando uma continuidade, até porque nosso tempo voa, né? Verdade. E a história poderia ficar aqui uma hora inteira falando e ainda é pouco, né? Mas vamos falar um pouquinho da sua participação aí, também do seu ponto de vista em relação a Conseg e os Consegues de Blumenau. Então, Salete, dentro de todo esse contexto de social que eu vinha fazendo,
eu participei de algumas ONGs dentro de Blumenau, onde eu tive algumas atividades, mesmo antes de conhecer tudo, eu fazia parte de algumas ONGs, onde a gente lutava para buscar verba via governo federal, via governo estadual, para ajudar crianças, ajudar pessoas de idade. Isso é uma coisa que tu nem sabia também. E a gente participava. E daí uma vez eu encontrei um amigo, que hoje ele já é falecido, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, que é o Jorge Mazetti. Ele faleceu já, ele tinha um problema e faleceu, mas ele fez a parte dele aqui, eu tenho certeza que ele está num bom lugar. E ele me convidou, ele disse assim, Walter, eu precisava que tu viesse comigo fazer parte de um trabalho social, de um trabalho que a gente faz em segurança pública. E até então eu não tinha, eu fazia bastante trabalho com ONGs, mas na segurança pública. E eu aceitei o desafio. Como eu falei para ti, é difícil me dizer não para um desafio. Eu gosto de desafio, eu gosto de trabalhar. E daí eu passei a frequentar as reuniões dos conselhos de segurança, do Conselho da Velha, e daí logo em seguida teve uma eleição, e na eleição ele me colocou como vice, e aí a gente começou a fazer um trabalho muito bacana dentro do Conselho da Velha. Foram feitas ações sociais, foram feitas muitas ações sociais, Salete. Eu lembro que uma das primeiras atividades do Maio Amarelo, em Blumenau, foi feito nessa época que eu estava à frente do projeto, junto com a Vivian Persson, uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande também, que tem um trabalho belíssimo dentro dessa questão dos conselhos, né? E a gente, de lá para cá, a gente fez muitas atividades, blitz educativa, trabalho que tu tem participado muito com a gente, muitas pessoas, o Osni, Luiz Barque, tem nos ajudado muito nesse trabalho. E foram muitos trabalhos, muita palestra nas escolas, muitos trabalhos, que se a gente começar a citar aqui, como nós falamos, a gente não vai ter o tempo suficiente para falar. Sim, eu só tenho que agradecer, né, a confiança, porque nós estamos na coordenação, nós três, né, eu, Salvador e o seu Osni, na coordenação da ACONSEG, Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança, em Blumenau tem 6 consegues, e nós temos o projeto Setembro Branco da Paz, teve várias atividades que a gente realizou, e teve um ano que nós realizamos e participamos de 50 e poucos eventos, 57 eventos. Onde eram mais de 40 entidades que fizeram sua parte também realizando alguma ação para o Setembro Branco, né, da Paz. E nós acompanhamos, fora os eventos que a gente fez na Câmara de Vereadores, em escolas, na própria Polícia Militar, enfim. Né? Eu só tenho que agradecer porque essas iniciativas a gente pôde alavancar justamente por essa confiança, esse entrosamento e essas atividades, né, que a gente fez juntos e que sim. É importante a gente conseguir passar essas informações, continuar esses projetos, mas tendo aí um tripé, né, de harmonia que foi e que está sendo ainda a nossa coordenação dos trabalhos, nosso projeto. Verdade. Então, nós também sabemos que o senhor está hoje na Secretaria de Cultura, né? Sim. Está lá como diretor financeiro. Como é que é trabalhar na secretaria? Então, é meio engraçado isso aí, Salete, porque quando eu fui convidado pelo prefeito Mário para ir para a Secretaria da Cultura como diretor financeiro e administrativo, para mim foi um grande desafio, porque até então, e até porque, segundo o convite, era só para um mês. Depois eu ia para a agricultura. E já faz 3 anos e meio que eu estou lá. E a gente tem feito um trabalho muito bom. Quanto tempo que você está lá? 3 anos e meio. Olha só. E a gente tem feito um trabalho muito bom lá na cultura, respeitando a cultura, respeitando as pessoas, todas as pessoas, lá os funcionários públicos, os funcionários que estão lá, eles gostam muito de trabalhar comigo pela questão que eu sou muito família. Eu gosto muito de ser família. E naquele período que eu trabalho lá, Salete, eu tenho certeza que naquele período que eu trabalho, nas horas que eu tenho que cumprir, a minha família, naquele momento, eles são minha família. E eu tenho passado isso para eles. As pessoas gostam muito de trabalhar comigo nessa questão.
E a gente tem feito muita reforma, muita mudança, temos lutado muito, temos desafios que são vencidos. Como eu te falei desde o começo, eu gosto muito de desafio. E a palavra não para mim, ela não gosto muito da palavra não, só quando é alguma coisa que é errada. Aí a palavra não para mim, ela vai contundente, ela vai muito forte. Mas fora isso, a gente tem feito um trabalho muito bom lá. Pessoas gostam, então a gente fica feliz com isso. E eu sou testemunha disso, né, que tem acompanhado o seu trabalho por onde passa, né? Parabéns mais uma vez. E também na política, né? Foi um impulsionar Sim. de vários candidatos e também foi assessor. Conta um pouquinho. A minha trajetória política, ela começou faz um bom tempo, Salete. Mais uma novidade para ti. Eu comecei ajudando um candidato a vereador que hoje é falecido. O nome dele é João Pisa. Ele foi eleito. E lá eu comecei esse desafio. E aí eu vi uma questão que é importante, eu vi que a política nos ajuda muito nesse trabalho social, Salete. Ela nos ajuda. Foi por isso que eu vi a necessidade de eu entrar também na questão política, devido a essa questão que me ajudaria nessa questão social. Ajudaria em projeto, ajudaria em abrir portas para os eventos. Hoje em dia a gente tem um conhecimento bem grande dentro de Blumenau, até fora de Blumenau. E a questão política, eu trabalhei com uma deputada no gabinete dela, coordenando, e depois, agora, hoje em dia, o deputado Sérgio Mota, né? Eu trabalhei com ele, agora na prefeitura, nós temos coordenado campanha, temos feito bons trabalhos, temos assumido direções de partido, mas sempre com um olhar na comunidade. Eu sempre digo assim, meu olhar sempre foi nas pessoas. Que se as pessoas estiverem bem, com certeza a tua trajetória política ela vai ser boa. E eu tenho uma trajetória política também que ela é uma trajetória boa também. Eu não deixo, não tem nada, digamos assim, que estrague o meu nome. Muito pelo contrário, a gente tem um bom nome aqui dentro de Blumenau. E como consegue conciliar tudo isso, senhor Salvador? Olha, não é fácil, Salete, porque assim, porque eu vejo assim que a minha família é importante. Hoje eu vejo que a minha família tem que ser a primeira. Eu tenho filhos fora do Brasil, agora voltou, né? Eu tenho um filho que ele está lá em Goiânia, mas ele só está esperando o passaporte, que ele vai para os Estados Unidos. Tem a minha esposa, que a gente é muito agarrado, é uma pessoa que está comigo, vive comigo, e eu sempre digo que a gente sempre está junto. Em todos os lugares a gente sempre está junto. Quando ela não está junto é porque ela está de acordo com o que eu faço. Ou quando eu não estou junto com ela é porque eu estou de acordo com o que ela está fazendo. Que nem tudo a gente pode estar junto, nós como casal. E eu valorizo muito a família, muito, muito mesmo a família, e as pessoas, porque eu acho que a base da família é muito importante para todos nós. Mas antes da base da família, Salete, a coisa importante que a pessoa tem que saber é que Deus tem que ser o primeiro da tua família. Deus tem que ser o pai. O dia que Deus for o pai, toda a tua família vai ser bem, bem, bem gostosa de trabalhar. E a trajetória de vida da gente também, né? Muito, muito. Seu Salvador, com certeza teríamos muito para falar aqui do senhor, né? Essa história, mas poderá voltar numa outra oportunidade. Gostaríamos que deixasse a sua mensagem para os nossos telespectadores, pessoas que estão lhe acompanhando. Então, a minha mensagem hoje ela é muito curta, mas muito verdadeira. Eu quero aqui para ti, Salete, e para todas as pessoas que vão estar vendo essa matéria. Muitos dizem que a palavra eu te amo é importante, outros dizem que várias palavras são importantes, mas a palavra mais importante para mim, que eu tenho para mim, é uma palavra que eu quero dizer agora, quero colocar para todos que vão, para ti, Salete, e para todos os amigos e todas as pessoas que eu conheço. A palavra mais importante que eu tenho na vida é que Deus te abençoe. É com esta frase magnífica, né, e importante no nosso dia a dia, se todo mundo dissesse isso com mais frequência, com certeza tudo ficaria muito melhor. É com essa frase, então, que
Eu parabenizo mais uma vez, agradeço a sua participação e desejo sucesso cada vez mais e muitas felicidades. Obrigado. Você que está nos acompanhando, fique aí, não saia daí. Estávamos falando com o Sr. Walter Salvador no Personalidade em Destaque. Olá, aqui professor Bittencourt com o segundo ciclo de comunicação oratória, comunicação assertiva, com programação neurolinguística para o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Professor Bittencourt, como é que eu leio para o público? Ora, a leitura ela também tem uma técnica, e é uma técnica bem legal porque você começa a forçar menos. Qual é o problema da maioria aí dos oradores? Muitas vezes eles forçam muito as cordas vocais, forçam muito a sua voz, forçam muito o seu semblante. A leitura também pode ser algo prazeroso. Então, o que eu faço? Eu me utilizo de uma folha com a utilização de 1/3 dessa folha, praticamente com letras de fonte 16 a 18 de tamanho, a fonte normal com letras minúsculas e maiúsculas, para que quando eu lançar aqui na frase, no caso, no ponto final, o ponto de exclamação ou ponto de interrogação, nas 2 ou 3 últimas palavras eu lanço o meu olhar para o meu público. Volto para cá, leio novamente. Então, o 1/3 da folha serve para quê, professor Bittencourt? Porque eu a coloco aqui e aí eu não preciso ler até aqui embaixo, porque aqui eu estou forçando as minhas cordas vocais. E às vezes eu não tenho como levantar a folha. Pense nisso. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Fábio Campos aqui no programa Ação e Cidadania na Comunidade com a Saletes Badilac. A nossa dica de hoje é falar sobre um aumento de 37% que ocorreu em acidentes ou sinistros nas rodovias federais. É isso mesmo. Quais foram os fatores que provocou esse aumento de 37%? Um deles, a alimentação. Interessante, hein? Então, carboidrato, para quem vai viajar à noite, é perigoso, é pesado, isso dá sono. Dirigir cansado, com fadiga, sem um planejamento, um excesso de horas na boleia, como dizem, também influencia a esse número de 37% de aumento de mortes em rodovias à noite. Então a dica é, se você não tem essa habilidade, esse costume de dirigir durante a noite, evite. Dirija até o pôr do sol, ao amanhecer, continue sua viagem, e com certeza o mais importante é que você possa ir e voltar com segurança. E se não tem como ser diferente, tem que viajar à noite, então procure viajar acompanhado, sempre com alguém conversando com você. Não precisa virar a noite toda. Faz no planejamento, você possa parar um certo momento, descansar e continuar a sua viagem, porque precisamos ter responsabilidade na direção veicular. Tá bom? Fica a dica aí, forte abraço e vamos reduzir esse número de sinistro à noite. Até mais. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida e estamos aqui para mais uma mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. Grande abraço, Salete, obrigado pela oportunidade e eu quero também agradecer pela sua audiência. Você que está me assistindo nesse momento, que essa mensagem venha a nos tocar de uma forma muito maravilhosa. Em nome de Jesus. Vamos lá? Você já foi tentado? Você já foi tentado a praticar algo que fosse imoral? Você já foi tentado a praticar algo que era censurável ou não era recomendado sob uma ótica cristã? Algumas vezes a gente é tentado. Vivemos num mundo, num mundo que não tem regras, onde as pessoas são livres e tomar decisões estas que podem ser corretas ou decisões que possam acarretar num retorno muito difícil, em algo assim que venha a gerar até maldições para as nossas vidas, para a vida das pessoas que nós amamos, para nossas famílias. Então nós temos que vigiar. A palavra de Deus, ela diz que do diabo nós temos que resistir.
e ele fugirá da gente. Mas do pecado, a gente tem que fugir. Nada de resistir o pecado. Não, eu vou ficar aqui porque eu sou forte, eu vou conseguir, sou bom. Não, a palavra de Deus, ela orienta para que a gente venha fugir. Você já ouviu aquela frase em que fala, é um ditado popular, que Deus não dá o frio maior que o cobertor? Bem, essa frase não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? Estamos aqui falando sobre uma ótica cristã, mas gostaria de compartilhar uma palavra que fala sobre as tentações, de resistir às tentações. Vamos lá? E a palavra que nós temos aqui, ela se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possa suportar. Olha só, a palavra de Deus, ela fala em 1 Coríntios, como terminou de falar agora, que o nosso Deus é maravilhoso. Ele não vai permitir vir uma tentação sobre nós que venha realmente não deixar a opção, né, de não ser praticado. Mas Ele sempre dá um escape. Ele sempre tem uma solução, desde que a gente esteja conectado, ligados a Ele, com os pensamentos, né, na palavra de Deus, com os pensamentos bons, não sendo escravos do pecado, porque o pecado é como um vício. Ele vem tomando, ele vem ganhando espaço até escravizar a pessoa, e o pecado, ele traz tristeza, porque o fruto do pecado é a tristeza, é a morte, a maldição. Mas o fruto do Espírito, eu estou falando do Espírito Santo, o Espírito excelente de Deus, é a alegria, é a bondade, é a longanimidade, é o domínio próprio. Que essas qualidades venham estar em nossas vidas, que a gente venha a confiar realmente em Deus. A palavra de Deus também diz que Deus não tenta ninguém, mas a tentação é fruto da nossa própria cobiça, dos nossos pensamentos. E o que nós estamos pensando no dia a dia? Será que nós estamos alimentando pensamentos que vão gerar essas ações? Essas ações de chegar e pecar, e chutar o pau da barraca ali, e entristecer as pessoas com ações ou atitudes, ou a gente fazer algo que venha envergonhar quando a gente falar para alguém, mas que a palavra de Deus esteja dentro do nosso coração, que a gente consiga viver esse princípio de não ceder às tentações. Um grande abraço. Deus abençoe.